Olá a todos, meu nome é Júlia Crispim Brandão, estou aqui para apresentar o terceiro episódio do nosso projeto Educação para Todos. Nesse episódio, estarei entrevistando a professora intérprete de Libras, Marcele Dias. Ela possui licenciatura em Letras e atua há 9 anos na área. Ela reside atualmente em Pouso Alegre, mas é da cidade de Mairinque, São Paulo. Marcele, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite de participar do nosso projeto. É muito importante ter pessoas dispostas a conversar sobre esses temas e sempre trazer informação de qualidade para as pessoas. Obrigada, eu que agradeço o convite, Júlia, estou honrada com esse convite. Marcelo, então, para a gente começar, eu queria te perguntar, você acredita que os professores eles estão preparados para receber e incluir os alunos surdos na rotina da sala de aula? Infelizmente, não. O que eu percebo é uma certa insegurança da parte de alguns professores sobre como lidar com esse aluno surdo que chega em sala de aula, né? Então, essa falta de preparo de alguns professores, eu não diria que seria, assim, referente à questão linguística, né? Que o ideal seria que a maioria soubesse ao menos um pouquinho de Libras para poder se comunicar com este aluno. Mas seria mais na questão das necessidades específicas daquele aluno. Por exemplo, alguns surdos, eles vão passando de série, assim, né? E às vezes eles chegam em alguns anos com algumas defasagens, né? Então, seria mais dar atenção a essas necessidades, né? Essas defasagens que o aluno surdo apresenta. Por exemplo, os surdos, eles têm muita dificuldade com a língua portuguesa, por conta dessas diferenças estruturais das línguas, né? A língua portuguesa é uma língua oral escrita, a língua de sinais é uma língua visual. Então, por conta dessas diferenças das línguas, para eles é muito difícil fazer uma produção textual. Então, assim, os surdos, eles têm algumas dificuldades, né? Então, seria mais, assim, eu acho que falta um pouquinho, assim, de alguns professores dar atenção a essas necessidades, né? E também um exemplo que eu tenho é de quando eu trabalhei alguns anos atrás, né, em São Paulo, tinha um professor que, ao invés dele escrever na lousa, ele ditava o texto. Nossa! Aí eu pensava, poxa, como que a aluna vai conseguir copiar o texto? Aí ele ia, então, e aí eu ia fazendo a sinalização em Libras, e só que aí não tinha como ela prestar atenção em mim e ao mesmo tempo copiar, escrever. E mesmo que ela conseguisse fazer isso, a estrutura das línguas é diferente. Então, conforme eu ia sinalizando, ela não ia conseguir escrever na gramática da língua portuguesa certinho, né? Como estaria no texto. Então, aí tinha essa dificuldade. Aí isso aconteceu algumas vezes. Aí depois eu tive que chegar no particular, eu conversei com ele, eu falei, olha, professor, ela é surda, dessa forma ela não consegue copiar. Aí ele falou, então tira um xerox lá do livro para ela e tal. Então tem essas necessidades que às vezes os professores não se atentam, sabe? Então, por conta disso, eu diria que eles não estão preparados, né? Não É vou muito generalizar. complicado, né? Falar que você tem que chegar no professor e falar: olha, a aluna é surda. Teria como você não ditar o texto, que é uma coisa básica, eu acho. Eu acho assim que, mesmo eles não sabendo a língua de sinais, a gente tem que fazer o mínimo para incluir, né? Eu fico muito feliz, como graduanda, de saber que a maioria das faculdades de letras, pedagogia, inclui Libras no currículo. Eu acho assim essencial, porque a gente tem que estar preparado. Mesmo que eu não consiga, claro, dar uma aula ao mesmo tempo para os alunos e dar uma aula para o meu aluno surdo, eu tenho que saber tirar uma dúvida, né? Ter uma conversa, ele está bem, como é que está o desenvolvimento dele na aula. Eu acho que isso iria avançar anos-luz, assim, no aprendizado deles, né? E no sentimento deles de estarem incluídos, né? É verdade, com certeza. E você acredita que o Estado ele ampara o deficiente auditivo com a acessibilidade necessária? Olha, eu diria sim e não. Eu diria sim pelo fato deles disponibilizarem intérpretes nas redes estaduais, né, para acompanhar esses alunos em sala de aula, mas eu acredito assim que falta um pouco, que daria para ser feito implementar algumas coisas que ajudaria, né?
como, por exemplo, capacitar, oferecer cursos para os profissionais da educação, né? Para que o aluno ele não tivesse como referência somente o intérprete. Ah, eu só consigo conversar na minha língua com o meu intérprete, né? Mas que ele pudesse, de repente, em todo o ambiente escolar, conversar com os demais, né? Com os professores, com os funcionários da cozinha, da limpeza, da secretaria. Então, acho que poderia melhorar nesse sentido e também oferecer mais recursos tecnológicos, né? Para que pudesse melhorar assim, o ensino não só dos surdos, mas como dos alunos de um modo geral. Sim, eu acho que a sinalização de uma maneira diferenciada também na escola ajudaria. Eu acho que tanto em Libras quanto em Braille, por exemplo, para ajudar os alunos que são cegos. Eu acho que falta esse tato, né? Esse, que nem você falou, um curso de capacitação, até para os serviçais, né? Porque às vezes o aluno ele quer perguntar onde fica o banheiro e ele não consegue se comunicar. E a pessoa também fica com medo de conversar. As pessoas têm muito esse medo, né? Por exemplo, o intérprete não acompanha o surdo em todos os momentos, né? No horário do intervalo, ele fica sozinho, né? Então, seria uma oportunidade aí que ele poderia, de repente, conversar com alguém da escola ou precisar de alguma ajuda nesse sentido, né? Sim. E qual que é a maior dificuldade que você enfrenta no seu dia a dia como intérprete? Olha, eu diria que é a distorção de atribuições. Porque, assim, eu atuo como intérprete de Libras, né? Só que, às vezes, acontece uma confusão. Né? Os professores, eles pensam que o aluno surdo é do intérprete. Só que, na verdade, ele é um aluno ali da sala de aula como os demais. Então, portanto, ele é uma responsabilidade do professor regente, né? Então, às vezes, tem essa distorção aí de atribuição, e aí o professor pensa, o intérprete cuida, tá dando todo o suporte, então tá tudo certo, né? Então, já aconteceu de professor me pedir para montar a prova para o aluno. Então, coisas assim, adaptar a atividade, coisas que seria a função dele, no caso, né? Então, quando acontece isso, é algo muito chato, sabe? Ou, por exemplo, montar o PDI, né? Só o intérprete ter a responsabilidade de fazer isso. E, então, é ruim quando tem isso e quando não tem um intercâmbio, uma troca, assim, entre o intérprete e o professor. Que às vezes acontece do professor chegar e perguntar para o intérprete, como já aconteceu várias vezes comigo, eu acho isso legal. O que você acha de fazer assim, assim? Você acha que ele está acompanhando desse jeito? Você tem alguma sugestão para me dar? Né? O que você acha? Estou falando muito rápido? Eu posso fazer dessa forma? Então, às vezes, quando tem isso, isso é legal, só que nem sempre isso acontece. Então, eu diria que essas são as duas maiores dificuldades. Essa troca, né? Eu acho assim, o professor sentar com você e falar, eu preciso da sua ajuda, né? Admitir, falar, eu não tive formação nisso, eu preciso da sua ajuda para formular uma atividade que ajude esse aluno, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Agora, se fosse para você assumir toda a responsabilidade, ele estava numa sala separada, só com você, e você dando aula para ele. Sim, Né? Se é para ele exatamente. estar na sala regular, é para ele ser incluído nas atividades pelo professor regente, né? Acaba que é uma inclusão que gera exclusão ao mesmo tempo. Infelizmente, né? Sim. E o que te levou a exercer essa área específica das Libras? Olha, a princípio começou como um trabalho voluntário. Eu sou testemunha de Jeová e aí surgiu a oportunidade de fazer um cursozinho básico e aí eu pensei, eu quero ajudar os surdos a entender a Bíblia. Então vou fazer esse curso para poder ajudar eles. Então surgiu assim como esse trabalho voluntário. Aí depois eu fui me aprimorando, fui tendo contato com surdos, aí assistia reuniões bíblicas semanais e o conteúdo todo era em Libras. Então, isso ajudou o meu processo de aprendizagem e aí foi desenvolvendo. Aí, após anos, foi surgindo oportunidade para trabalhar na área. Aí eu percebi a demanda que tinha. Só que, assim, inicialmente, nunca imaginei que um dia isso iria se tornar uma profissão. Que legal. Eu acho muito legal esse trabalho, assim, de
que tem fora da escola, né? Principalmente que essas igrejas desenvolvem para incluir, né, essas pessoas, porque elas, fora da sala de aula, fora da escola, elas viram indivíduos, elas precisam, né, trabalhar, conviver socialmente, seja em igrejas ou em outros centros, né? É muito legal quando uma instituição se desempenha a auxiliar, né? É verdade. E a maioria Essas dos pessoas. intérpretes, se você for pesquisar, começaram no âmbito religioso, né? Sim, eu percebo muito isso, eu acho muito legal. Principalmente a sua religião, que ela apoia muito, por exemplo, a questão da música, eu vejo, e essa questão dos intérpretes, eu acho um trabalho muito incrível. Porque tudo que é para ajudar e incluir, né, eu acho que é válido. É verdade. E aí, assim, eu continuo fazendo trabalho voluntário, só que agora também o profissional, né? Então, os dois. E, na sua opinião, em relação a oferecer cursos de preparação para os professores, na área de Libra ou Braille, entre outros aspectos, você acha que isso iria auxiliar na inclusão desses alunos? Ah, sim, com certeza. Eu super apoio. Acho que seria excelente, né? Igual eu já comentei, né? Ali no caso na escola seria todo o ambiente, né? As pessoas estariam aptas para conversar com esses alunos, né? Então ele se sentiria muito mais incluído, né? Então saber que ele poderia ter autonomia de ir na secretaria, por exemplo, pedir uma folha de sulfite e a secretária lá iria entender, então ele não precisaria o tempo inteiro do auxílio do intérprete. Então, acho que isso daria uma autonomia maior para o surdo, né? Faria ele se sentir mais acolhido na escola. Eu acho que seria maravilhoso se isso ocorresse. Sim, seria. Eu acho que se o Estado realmente estivesse preocupado com a inclusão, ele incluiria no currículo escolar, eu acho, as Libras. É muito Que bom. fosse a partir do sexto ano, ou que fosse a partir do nono ano, que os alunos já estivessem mais preparados. Mas eu acho, assim, que a Libras ela é considerada uma língua oficial no Brasil, né? E a gente ensina inglês para os nossos alunos, mas não ensina Libras. Eu É, fico assim sem entender. Eu acho que a gente podia empenhar e porque imagina, toda uma geração de indivíduos formados em Libras, saindo da escola, indo para o mercado de trabalho, encontrando com esses surdos, e eles todos interagindo. Que mundo mais aberto que não seria, né? verdade, porque qualquer profissão que a pessoa for seguir, ela vai se Sim, deparar com um cliente, com um colega de trabalho, com algum surdo, né? Alguém que seja sim, surdo. Então, eu acho realmente, né? muito legal. E você acredita que os professores eles ofertam atividades diversificadas para os alunos, baseadas no potencial deles, ou eles estão mais preocupados em cumprir o currículo bonitinho, assim? Olha, infelizmente, são poucos professores que têm esse olhar diferenciado, né? Então, alguns até chegam a adaptar alguma atividade, mas acaba dando, por exemplo, palavra cruzada, assim, para o surdo, sabe? Sendo que às vezes aquele aluno tem o potencial de desenvolver um questionário, né? Só precisaria estar adaptado com mais recursos visuais, né? Então, aí entra aquele fato que eu falei, né, da troca de informações, né? Às vezes o professor ele não conhece o seu aluno, né? Então ele não sabe o potencial, as dificuldades dele, né? Então, infelizmente, isso tem acontecido pouco, né? E por conta disso mesmo que você citou, né? Que a maioria, assim, eles têm o conteúdo para dar conta dentro do bimestre, né? Então eles têm que cumprir o currículo. Eu até entendo, né? Então é uma dificuldade. E muitos professores não trabalham em uma escola só, né? Às vezes trabalham em Sim. 2, 3 escolas, então tem N tipo de alunos, né? Para eles se preocuparem individualmente. Então tem essa dificuldade aí. Por conta disso, acaba assim, poucos tendo essa atenção e fazendo um trabalho diferenciado. Eu, como aluna, ex-aluna do ensino médio, via muito isso com alunos surdos. Na minha sala, eu também tinha um aluno com uma deficiência mental. Então, ele estava com a gente, mas ele estava mentalmente no primeiro ano. E alguns professores davam atividades diversificadas e isso era incrível. E alguns não davam aí essa aula, já não era interessante, né? Como eu acho que pequenas coisas, como um planejamento integrado entre todos os professores, como, assim, pelo menos tentar, sabe? Eu acho que se ele errar, ele pelo menos admitir, né?
Mas eu acho que o tentar, a gente sempre se inovar como educador, como professor, eu acho que é o que a gente, é o mínimo que a gente pode fazer pelos nossos alunos, né? Porque o bem-estar deles é o que importa. É verdade, é o que você falou mesmo, eu concordo. Pelo menos tentar, né? Pode Sim. ser que faça uma atividade e não atinja totalmente, mas aí pelo menos ele fez algo diferente, ele se esforçou, né, em propor tentar atingir aquele aluno de alguma forma, e com o passar do tempo ele vai conhecendo melhor o aluno, vai conseguindo adaptar melhor as atividades, né? Sim. Mas também entra a questão da burocracia, um monte de coisa que o professor tem que cumprir, é preenchimento de diário, às vezes é relatório que tem que entregar para a supervisão, e aí acaba assim que dificultando, né, a vida dos professores. Pois é. E para a gente encerrar, existe algum relato do seu dia a dia de sala de aula que você gostaria de compartilhar com a gente? Tem, quando eu trabalhei há alguns anos atrás em uma escola, e alguns professores em determinado momento se interessaram em aprender algumas frases em Libras, né? E aí eu ajudei, ensinei algumas coisas para eles, e aí eles entravam em sala de aula já cumprimentando o aluno, né? Oi, tudo bom, né? Conversando em Libras. Pouquinho, mas já tinha uma interação em Libras. E aí eu olhava assim para o aluno, eu percebia o sorriso no rosto dele, sabe? Os olhinhos dele brilhavam assim quando via que os professores estavam conversando com ele no idioma dele. Então, eu acho isso muito legal. E, inclusive, ontem eu estava assistindo um vídeo, uma propaganda da Samsung. E nessa propaganda mostrava, eles escolheram alguns atores, e eles ensinaram língua de sinais para esses atores, algumas frases. E aí, conforme o surdo ia andando, né? Aí ele ia encontrando as pessoas, os atores no caminho, né? Aí eu esbarrava nele, aí pedia desculpa em língua de sinais. Aí ele ia na padaria, aí o atendente recebia ele, conversava com ele em sinais, atendia Que ele legal. falando em língua de sinais. Aí ele caminhava mais um pouquinho, esbarrava em outra pessoa, aí ajudava a recolher as coisas, a pessoa falava obrigado em língua de sinais. Aí ele foi achando estranho aquilo, aí ele perguntou para a irmã dele, é surdo? A irmã dele, não sei. E aí foi indo, ao longo do caminho, ele foi encontrando várias pessoas que falavam com ele em língua de sinais. E aí no final do vídeo, aí aparece um telão lá e a pessoa conversa com ele, usa o nome dele, fala que tudo aquilo foi feito para ele, né? Que foi combinado, né? Os atores, tudo. Aí ele começa a se aí ele chora, se emociona, sabe? Achei um vídeo bem bonito. Aí entra essa questão, né? Que todo mundo tem a necessidade de compreender e ser compreendido, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Inclusive, eu atendo uma aluna e quando estava no período de aula presencial, sempre quando o professor entrava na sala, ela já recebia eles com sorriso e cumprimentando, sabe? Então, eles têm essa necessidade de interação, assim como os ouvintes, né? Então, eu acho que seria muito importante se os professores aprendessem pelo menos assim o básico, uma saudação, né, um cumprimento que seja, alguma coisa. Acho que já faria uma grande diferença na vida dos surdos. Sim, nossa, você falou do vídeo, eu fiquei arrepiada de pensar como que aquela pessoa deve ter se sentido. Nossa, como que seria o mundo ideal, né? Eu Verdade. acho. Porque muitos surdos, eles não conseguem se comunicar com a própria família, né? Eles têm esse grande problema, porque os familiares não estão preparados, né? Não sabem, às vezes, como procurar esse recurso, como aprender Libras, né? Muitos não têm condições financeiras para isso. E a única pessoa que ele se comunica é o intérprete que ele tem na escola. Aí, quando o professor ele consegue se comunicar, nem que seja o básico, eu acho que o aluno ele deve se sentir incrível, porque você está falando uma coisa e alguém está te entendendo, e você está entendendo de volta, né? Deve ser uma sensação incrível para eles. É verdade. Ele se sente, acho que importante, né? Sim. Sente que alguém se preocupou, pensou nele, né? Uhum. Marcele, mas então eu queria te agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por participar do nosso projeto. Foi muito importante essa conversa e muito obrigada pela sua presença, tá bom? Eu e o meu grupo e o Grupo Unis agradecemos a sua presença, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço.